17 horas e 3 minutos, está entrando no ar o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, estarei com você até às 19 horas de hoje, com muita informação de tudo que acontece aqui em Itabuna, na nossa região, na Bahia, no Brasil e, logicamente, fatos relevantes do mundo. Muito obrigado a você que nos acompanha pela TVC, canal 24.2. E a você também que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Lembrando que você também pode acompanhar a programação da TVI através do nosso aplicativo. Entre lá nas lojas de aplicativos, seja Android, e procure pelo TVI Play Brasil e fique por dentro da nossa programação, tá bom? Ou até mesmo agora apontando aqui a câmera do seu celular para o nosso QR Code e baixando o aplicativo você ficará inteirado de tudo que acontece, de toda a nossa programação. Uma programação diversificada, uma programação tanto na área de esportes, na área de entretenimento, na área de bem-estar e, logicamente, na área do jornalismo, o jornalismo que tem credibilidade, o jornalismo sério aqui da TVI. Vamos então dos destaques do dia de hoje. Hoje nós falaremos sobre os vereadores aqui de Itabuna que buscaram esclarecimentos após a demissão dos servidores no município. Falaremos também de 7 trabalhadores que são resgatados de trabalhos análogos à escravidão, isso aqui próximo a nós, aqui no sul da Bahia. Já lá na cidade de Ilhéus, um poste com estrutura comprometida ameaça cair no bairro do Malhado. Vamos falar sobre esse assunto que envolve segurança no município de Ilhéus. Ainda em Ilhéus, o ônibus cai em buraco na estrada do Maria Jape, um distrito aqui da cidade de Ilhéus. E recentemente nós falamos sobre esse assunto aqui dos distritos, das questões também das passagens de ônibus por lá, né? E já estaremos tratando desse assunto de forma geral. Já na nossa capital, venda clandestina de vapes em Salvador é alvo de uma operação da Polícia Federal. Para quem não sabe, vapes são aqueles cigarros eletrônicos. Muita atenção, hein? Falaremos também que o Ministério Público do Trabalho processou aí uma conhecida empresa de veículos por trabalho escravo e tráfico de pessoas aqui na nossa Bahia. No extremo sul, temos aqui a informação. A Justiça Federal garante permanência do prefeito Robério Oliveira no cargo. Já vamos falar sobre a política do extremo sul, a política de Eunápolis. E a nível do Brasil, o Senado aprova a PEC que inclui guarda municipal na segurança pública. Essa e muito mais informações você acompanha a partir de agora até às 19 horas aqui no nosso TVI News, segunda edição. Eu tenho certeza que hoje, não diferente dos outros programas, você sairá daqui muito bem informado do que acontece na nossa região, nas diversas regiões da Bahia e, logicamente, também notícias de todo o Brasil. 17 horas e 7 minutos. Hoje também vamos receber aqui a coordenadora do CESOL, né, que é o Centro aí de Economia Solidária. Ela estará conversando conosco sobre este assunto, que é muito importante falar sobre a economia solidária, falar sobre o interesse público nesse sentido, porque quanto mais existem estímulos para que a economia solidária ela se fortaleça, com certeza nós teremos aí o menor ganhando. E esse é o objetivo também de fazer com que o pequeno, com que o menor passe a ganhar. Isso está logicamente ligado à economia solidária. Você vai conhecer, você que ainda também não conhece o que é um centro do CESOL, passará a conhecer conosco hoje na nossa sala de entrevistas. Então vamos com a nossa primeira notícia. Como falei aqui, a Câmara de Vereadores, mais especificamente os vereadores aqui do município de Itabuna, buscam esclarecimentos após demissão de servidores, né? Com o requerimento proposto aí pelo vereador Manuel Porfírio, ele que é o presidente da Câmara da cidade, né? A Câmara solicita informações após a demissão de professores e também demais servidores municipais. Inclusive, nós tratamos sobre esse assunto aqui na segunda-feira, né? Logicamente que nós temos também o TVI News do Matutino. A casa indaga ao Executivo o número de professores afastados, o impacto financeiro decorrente das demissões
que são alvos de questionamento na classe. Também esse é um dos pontos que a casa está indagando. O assunto foi debatido na sessão que aconteceu no dia de ontem, na terça-feira, dia 27, quando também se assentou uma discussão sobre a demora na reforma da Feira do São Caetano. Os comerciantes relataram ter enfrentado, relataram que estão enfrentando, melhor dizendo, muitas dificuldades para sobreviver após terem suas barracas levadas para outro local há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Numa conversa, o presidente Manuel Porfírio, também o vereador Zé Alberto, do PSB, e o vereador Danilo, do União Brasil, ficou acertada aí a busca de uma reunião na Condé, lá em Salvador, para discutir a situação e assim, como uma tentativa de interlocução com os deputados para a retomada, né, da celeridade da obra, que é de autoria, uma obra estadual, mais precisamente ali está sendo tocada pela Condé. Você vê imagens também aí do vereador Danilo, ele que fará parte desta comissão que irá até Salvador para poder intermediar, né? A Câmara está fazendo esse papel de intermediar, então, a situação dos feirantes da nossa cidade, né, com a Condé, e saber o porquê dessa demora, até porque já ultrapassou bastante do prazo estabelecido, inicialmente proclamado aí pela Prefeitura de Itabuna. Essa é uma parceria do município com a Condé, mas é responsável de fato a Condé por esta obra, né? Esta imagem mostra muito bem também ali alguns feirantes, representantes de feirantes no fundo, questionando, né, pedindo de fato um olhar mais próximo para a situação deles. Nós estamos falando de pais e mães de família que sobrevivem da Feira do São Caetano, né? E recentemente, acredito que no início do ano passado, isso já tem cerca de 1 ano, né? Essas pessoas, ou até mesmo mais de 1 ano, não é, Ivan? Acredito que já tem mais de 1 ano, aquelas pessoas saíram do antigo espaço da Feira do São Caetano, já tem um tempo muito, muito grande, já vem se arrastando. E quando é agora, a informação é de que a Condé terá que fazer uma nova licitação, porque a empresa que estava tocando a obra desistiu da obra. Então todo o processo deverá ser refeito para a finalização então desta feira. É uma situação lamentável, porque nós sabemos que os pais e mães de família precisam vender. Né? Por outro lado, lá no galpão da antiga Kildare, eles estão lá passando uma situação de aperto, porque segundo relatos dos próprios trabalhadores, o fluxo de pessoas lá para comprar, né, caiu bastante. Eles reclamam também das condições em que estão sendo expostos lá. Segundo um desses feirantes, ele disse o seguinte: quando chove, molha a minha barraca toda. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou vivendo de pedir dinheiro emprestado. Muitos até recorrendo a formas de empréstimos para tentar levar o pão de cada dia para casa. Então, mais do que nunca, é um momento da Câmara, é um momento da Prefeitura Municipal e, logicamente, da Condé, dar uma resposta e acelerar essa obra para que esta obra, que é muito importante para a economia também do município, porque nós estamos falando de agricultores, de pessoas que trabalham na feira, né? Essa obra precisa ser o quê? Finalizada e entregue, de fato, a quem é de direito, que é a população da cidade. Em contrapartida, também parabenizar a Câmara. A Câmara está aí para isso. A Câmara é um poder independente. Precisa, de fato, questionar o poder executivo. Quando a Câmara questiona aí o poder executivo, o porquê dessas demissões, né? Qual o embasamento disso aí? Precisamos, de fato, cada vez mais de ações como essa. Então, parabéns aí pela iniciativa da Câmara de Vereadores. Parabéns aos vereadores que ontem fizeram essas indagações. É isso que o povo de Itabuna quer ver, né? O poder do legislativo sendo colocado em prática. O legislativo é mais um poder. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, senhores vereadores, vamos usar esse poder, inclusive indagando, inclusive questionando, né? Esse é um dos papéis dos senhores, e eu tenho certeza que os senhores sabem muito bem. Vamos então a mais informações aqui, ainda na nossa
cidade, melhor dizendo, na nossa região sul baiana, a informação é de que 7 trabalhadores foram resgatados aí do trabalho análogo à escravidão, aqui na nossa região sul da Bahia. 7 trabalhadores rurais, entre eles 3 indígenas de etnia Pataxó Ranranran, foram resgatados de condições análogas à escravidão em uma fazenda localizada na zona rural do município de Guaratinga, o município aqui vizinho, o município aqui da nossa região, Guaratinga. Isso, logicamente, fica no extremo sul da Bahia, né? Guaratinga já não é tão sul aqui, né? Falamos aqui que era do sul, mas fazendo a correção, Guaratinga fica no extremo sul da Bahia. A operação foi realizada pela Polícia Civil e após o recebimento de uma denúncia anônima. Daí, né? Tá aí, essa denúncia anônima é muito importante. Né? As denúncias são importantes. Hoje eu assisti uma reportagem que falava exatamente da importância das denúncias. Né? Você denunciar, seja qualquer tipo de crime, é muito importante, porque o silêncio é o nosso pior inimigo. Né? Segundo relatos que foram colhidos durante a ação, os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas e viviam em alojamentos precários e passavam por dificuldades também na alimentação, além de terem uma locomoção restrita, ou seja, eles não estavam resguardados aí o direito deles de ir e de vir, direito de cidadãos, né? Cidadãos brasileiros resguardados pela Constituição Federal. As vítimas também denunciaram a cobrança por cestas básicas, equipamentos de proteção individual. Pensei que absurdo, a pessoa trabalhando lá e ainda eram cobradas cestas básicas para essas pessoas. Os EPIs, que é de obrigação da empresa, né, fornecer, eles também não estavam fornecendo, estavam cobrando esses equipamentos de proteção individual e até mesmo garrafas térmicas para armazenar água. Enfim, de fato, caracterizando aí, né, uma situação análoga à escravidão. Pense tão próximo da gente aqui no extremo sul, em Guaratinga ali, pertinho, né? Mas, enfim, muita gente fala assim, a escravidão acabou. A escravidão acabou, mas não para muitas pessoas que vivem aí, inclusive por essas matas adentro aí, nessas roças, enfim. Quando a fiscalização chega e observa, tá lá, né, uma situação análoga à escravidão. Mas o fato aconteceu em Guaratinga, né, os responsáveis serão, de fato, responsabilizados, precisam ser responsabilizados. O proprietário da fazenda, ele ainda não foi localizado até o momento, né, no momento em que a operação está no decorrer, mas já foi identificado pela Polícia Civil. O nome ainda não foi divulgado aqui na imprensa, mas ele já foi identificado. A Polícia Civil já sabe quem é o proprietário desta fazenda, que estava ali com trabalhadores trabalhando de forma análoga à escravidão, algo que nós precisamos combater de fato. Todo trabalhador merece trabalhar de forma digna. Nós temos aí a consolidação dos trabalhos, a lei de consolidação dos trabalhos trabalhista, né, que rege toda essa questão. Então, os trabalhadores, eles precisam do mínimo para poder trabalhar. Algo que, como nós já acabamos de falar aqui, eles tinham que pagar pelas cestas básicas, eles têm que pagar por uma garrafa para beber a própria água, eles precisam passar por jornadas exaustivas, enfim, fora da lei. Fora da lei, que seja responsabilizado, então, aí, as pessoas que estão praticando tais atos contra trabalhadores. E mais do que isso, além de crime contra o trabalhador, também crime contra os índios, porque nós sabemos que existe uma legislação que protege também aí os índios, como nós noticiamos aqui, 3 dessas pessoas que foram descobertas aí nesta área de trabalho são índios, são de origem indígena da tribo Ranranran, Pataxó Ranranran, né? Então, tá aí crime 2 vezes, vamos dizer assim, crime duplo, né? Por infringir as leis trabalhistas e também por estar infringindo as leis que protegem o povo indígena. Muito bem, são 17h18, nós vamos a um rápido break e já nós voltamos com mais informação, não saia daí, eu volto já já.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Estamos de volta com o TVI News, segunda edição, até às 19 horas. Eu, Joab Paiva, estará com você aqui trazendo informações da nossa região e também das demais regiões baianas. E, logicamente, assuntos relevantes a nível nacional você também encontra por aqui. Nós temos compromisso com a informação e compromisso com você que nos prestigia com a sua audiência. Vamos então até a cidade de Ilhéus, onde lá um poste, né? Um poste é algo que é praticamente simples, mas está colocando em risco a vida de moradores e de transeuntes que trafegam por aquela região, né? Esta imagem você está acompanhando aqui é de um poste que está com a estrutura severamente danificada e está colocando em risco a segurança, logicamente, dos pedestres, além também de motoristas que circulam pela rua Conselheiro Antônio Francisco Badaró, que fica localizada mais precisamente no bairro do Malhado, na cidade de Ilhéus, na Princesinha do Sul, né? A base está visivelmente rachada aí, com vergalhões expostos e sinais de deslocamento estrutural, como vocês podem ver aí. É um claro indício de risco iminente de queda. Então, muita atenção, muita atenção, tá bom? A situação preocupa os comerciantes e moradores da região, que relatam que o problema persiste há dias, sem qualquer, olha essa informação aqui, sem qualquer tipo de intervenção por parte da concessionária de energia responsável ou das autoridades municipais. O poste está localizado em uma via muito movimentada, para quem sabe ali aquela área do Malhado é muito movimentada, tá bom? Então precisa de uma atenção maior, né? E é próximo também de pontos comerciais, como uma empresa muito conhecida aqui da área rural, como também uma empresa muito conhecida da área de construção aqui na nossa região, né? Então, precisamos chamar a atenção, porque a qualquer momento poderá cair aí o poste e colocar, logicamente, causar grandes transtornos, né? Nós não queremos que isso aconteça. Logicamente, nós não queremos que situações como essa aconteçam, porque nós estamos falando de algo que está visível para a população. Continuando aqui, enquanto o problema não é resolvido, né, o local permanece sem a devida sinalização, que até então também ninguém sinalizou, né, e também sem qualquer medida de contenção, o que de qualquer forma agrava ainda mais os riscos de graves acidentes ali naquela região. Quer dizer, estão esperando acontecer uma tragédia, já está sendo anunciada, a qualquer momento. Esse poste aí pode cair, né? Pode cair em cima de uma criança, que não aconteça, mas pode cair em cima de uma criança, pode cair em cima de um idoso, pode cair em cima de um carro. Vários danos podem acontecer e eu quero saber onde está a empresa responsável. Deve ser, acredito que a Coelba, Grupo Neoenergia.
Onde está o município, a prefeitura, para essa notificação? Para pelo menos sinalizar a área ali e falar, olha, não passem por aqui porque temos um grande risco de queda. Ah, mas já está visível. Se a pessoa passa por ali, é porque ela já está também assumindo o risco da passagem. Negativo, não é bem por aí. O papel dos senhores, nesse exato momento, é o que? Sinalizar a área, isolar a área para evitar que uma tragédia aconteça. E o papel, logicamente, da concessionária é o que? Colocar um novo poste. Retirar. Se está danificado, retira. Olha a situação aí. Coloque tela cheia, por gentileza, Cássio. Coloque tela cheia aí essa situação desse poste. Olha a situação como está, ó. Aparecendo, inclusive, os vergalhões. Então, senhores, acredito que já está mais do que na hora, né, de tomarmos uma providência aí e, logicamente, evitar. Eu não quero vir aqui e anunciar de que nós tivemos uma tragédia em pleno centro de Ilhéus, no bairro Malhado, por incompetência ou até mesmo por desleixo, né, relaxo, que eu sei que essa não é a postura da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Pelo menos é isso que a gente entende, não é a postura da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que tem que se mostrar atenta. Aí, inclusive, falamos aqui do prefeito que está em viagem, né, buscando recursos para a cidade. Mas as questões urgentes precisam ser sanadas e essa nós sabemos que é uma questão urgente, eminente, possível queda desse poste de energia que pode trazer aí demais transtornos, tá bom? Ainda falando da cidade de Ilhéus, infelizmente, rapaz, tem muitos problemas no sentido estrutural, no sentido de locomoção, enfim. E eu sei que esse é um grande desafio dessa nova gestão que está aí. Nós não podemos também chegar e colocar todas as questões, né, de anos e anos e anos na atual gestão. Esperamos que eles ajam, né? Que também, se não agir, ficará difícil, viu, seu Ivan? Ficará difícil de poder sanar a problemática. Como eu ia dizendo, ainda na cidade de Ilhéus, um ônibus caiu em um buraco na estrada do Maria Jape, que é também uma zona rural, área rural da cidade de Ilhéus, né? Na manhã, isso aconteceu na manhã de ontem, você vê imagens aí, né? Um ônibus escolar, imagens aí deste ônibus que caiu, né? Um ônibus escolar da empresa 17, que faz um itinerário de Maria Jape, Ponta do Cedro. Por pouco o ônibus não caiu na ribanceira, hein? O motorista usou as técnicas de segurança e evitou que o pior pudesse de fato acontecer. No momento do incidente, o veículo estava sem estudantes, graças a Deus. O que foi considerado aí um grande livramento também para o motorista, porque se esse ônibus estivesse cheio de estudantes, logicamente o peso seria maior, poderia causar aí, né, o ônibus poderia desabar, enfim, muitas situações. Desabar não, né, professor? É tombar, né? Desabar, quem desaba é a casa. O ônibus poderia, de fato, tombar e trazer grandes transtornos, né? Inclusive, talvez com vítimas gravemente feridas. Uma das suspeitas que pode ter contribuído para o acidente está associada às péssimas condições de trafegabilidade na estrada, que se encontra esburacada e cheia de desníveis, né? Também com sinais de abandono. Então tá aí mais uma vez chamando a atenção aqui da administração pública da cidade de Ilhéus. Ilhéus é uma cidade que tem um território imenso, mas existem questões que devem ser tratadas como prioridade. Nós não podemos apenas ficar, porque essa é uma questão de uma gestão anterior, e que aconteceu isso, e que aconteceu aquilo, mas precisamos agir. Se essa é uma situação urgente, deve ser tratada como tal, né? Precisamos agir de forma urgente e emergente. Porém, não podemos deixar e ficar assistindo aqui ônibus tombando, né? Graças a Deus estavam sem alunos e não melhorando a estrada. Dá para ver na imagem aí a forma como a estrada está, inclusive, né? Muito mato pelo fundo. Me parece, posso estar enganado, mas me parece a olho nu que já há um bom tempo
não se passa aí uma máquina por essa estrada. É outra situação já anunciada, uma situação de perigo já anunciada, assim como do poste que falamos agora há pouco. É zona rural? É, mas mora gente, mora moradores, né? Mora munícipes da cidade, que eu tenho certeza que contribuem com o município, também pagam seus impostos e precisam ter resguardado também esse direito de trafegar com segurança pelas margens aí que ligam a cidade até a zona rural. Sem falar que ano que vem, viu, produção? Ano que vem é ano eleitoral. Então, os senhores deputados vão aparecer por aí. Eu acredito que a máquina vai começar a passar por aí, né? Enfim, nessa hora lembram que são cidadãos, que têm direitos e que precisam. Mas, mais do que nunca agora, urgentemente é necessário, assim, cuidar desta área também, da trafegabilidade aí na cidade de Ilhéus, mais especificamente na zona rural, no bairro, no distrito de Maria Jape, onde aconteceu esta situação, onde o ônibus tombou, né? O ônibus quase vira, melhor dizendo assim. Ele chegou a cair neste buraco, quase tombando, mas graças a Deus e também à habilidade do motorista, acabou não acontecendo algo pior ali nesta cidade, neste município, tá bom? Muito bem, são 17 horas e 30 minutos. Eu sou Joab Paiva, estarei com você até às 19, trazendo muita informação aqui da nossa região, como nós acabamos de falar da cidade de Ilhéus, já falamos da cidade de Itabuna, questão política aqui na cidade de Itabuna. Daqui a pouco também vamos receber na nossa sala de entrevistas ela que é a diretora do CESOL, vocês vão conhecer aí melhor o trabalho do CESOL, a Bárbara Aragão, não é isso, produção? Bárbara Aragão, ela diretora do CESOL. Semana passada nós tivemos aqui a inauguração ali da loja do CESOL, vocês vão saber o que contém nessa loja, né? A importância também desse centro de economia solidária aqui para o nosso município, para a nossa região. Tudo isso nós vamos tratar com a Bárbara Aragão, que estará comigo daqui a pouco, trazendo esses esclarecimentos para vocês, tá bom? Nós temos imagens externas aí, aqui da nossa cidade de Itabuna. Coloca, por gentileza, olha aí, imagens externas aqui da nossa cidade de Itabuna. Você vê aí nuvens carregadas, porque nós tivemos recentemente, né, a presença de nuvens carregadas aqui, melhor dizendo, o município, nós já estávamos em sinal de alerta amarelo. Isso foi emitido na noite de ontem e hoje se confirmou aí com essas nuvens carregadas no céu da nossa cidade, né? Nós podemos ver, foram imagens feitas agora há pouco aqui do Alto das Comunicações e mostra o céu carregado, né? Então você que trafega aqui pela nossa cidade de Itabuna, muita atenção, porque logicamente a pista fica molhada, né? Mais propícia para acidentes. Temos também a questão de você que saiu de casa sem trazer o guarda-chuva, vai dificultar um pouco essa locomoção, mas, né, fique atento, porque a qualquer momento pode chover, e chover uma chuva logicamente mais forte, né? Trazendo alguns transtornos para quem trafega pela cidade. Muito bem, a nossa repórter Brenda Santos também daqui a pouco estará trazendo mais informações, viu, gente? Daqui a pouco sobre essa questão da chuva e também da previsão do tempo para amanhã. Vamos então até a nossa capital baiana, onde temos as informações aqui de que a Polícia Federal acabou... Qual a informação aqui, produção? Essa mesmo. Houve um desencontro aqui da informação, mas é na capital baiana mesmo, né? A venda clandestina de vapes em Salvador é alvo de operação da Polícia Federal. Você vê imagens, né? Investigações apontam que os locais atuavam na comercialização ilegal de dispositivos eletrônicos para fumar. Em meio a avanços do consumo de cigarros eletrônicos no país, especialmente entre jovens, a Polícia Federal desencadeou aí nesta quarta-feira, no dia de hoje, a Operação Pulmão Seguro.
Isso lá na capital baiana, em Salvador, com o objetivo de conter a venda clandestina desses produtos por lá. A ofensiva teve como alvo 2 tabacarias e um imóvel residencial, onde foram cumpridos mandatos de busca e apreensão, hein? A investigação aponta que os locais atuam na comercialização ilegal de dispositivos eletrônicos para fumar, conhecido como vapes, prática que é proibida aqui no Brasil pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a conhecida Anvisa. Né? Opa, não é essa imagem aí, viu, produção? Aí é outra imagem. Pronto, agora sim é dos vapes. A imagem dos vapes. A operação contou com a participação de 15 policiais federais, agora sim, 15 policiais federais, e teve origem em apurações conduzidas inicialmente pela Polícia Civil da Bahia, que identificou os pontos de vendas irregulares. A partir dessas informações, então, aí a PF assumiu a investigação e avançou com a deflagração da ação. Os responsáveis pelos estabelecimentos podem responder por contrabando, além de outros crimes que passam a ser configurado ao longo da análise das matérias, dos materiais apreendidos. Apesar da proibição, os cigarros eletrônicos seguem populares, né? Como nós falamos aqui, principalmente com jovens, nesse público mais jovem aí. Muitas vezes são comercializados livremente em lojas físicas. A exemplo aqui em Itabuna eu já vi, sendo comercializado. Mas além das lojas físicas, eles também têm essa facilidade porque existe um grande comércio dos vapes também de forma online, o que é um desafio à fiscalização, né, e coloca em risco, logicamente, a saúde dos consumidores. Segundo informações, esse vape é até mais nocivo do que o próprio cigarro de papel, né? É mais nocivo do que o cigarro de papel. Então, você que é jovem, você que... Lógico, a vida é sua, você vai fazer o que você quiser da sua vida. Mas pense direito, será que isso vai lhe dar a oportunidade de viver mais aqui nessa terra fumando esse vape, né? Mas para além disso, a Anvisa, logicamente, está fazendo seu papel, a Polícia Federal está fazendo seu papel, é exemplo do que aconteceu lá, que é o motivo desta nossa informação aqui, que é a operação, né, Pulmão Seguro, na cidade de Salvador, apreendendo, logicamente, a venda, que é ilegal. Então, tá aí, parabéns à Polícia Federal, parabéns a todos os envolvidos, e a você que é jovem, não fume, meu amigo, né? Preserve a sua saúde para que você possa viver melhor aqui ainda nesta terra. Fica parecendo que é algo óbvio, né? Falar não fume para que você... Mas muita gente precisa, sim, ouvir isto. Muita gente está ali no vício, o que é viciante, de forma automática. Está lá, deixando acontecer. Enfim, né? Esta situação, de momento, lá na cidade de Salvador, onde aconteceu, então, foi deflagrada essa operação da Polícia Federal. Parabéns a todos os envolvidos. 17h36, eu vou um rápido break e já retorno com informações do clima e do tempo, e a previsão do tempo para amanhã com a nossa repórter Brenda Santos. Não saia daí. Hoje ainda também a Bárbara Aragão, ela que é diretora do CESOL aqui no nosso Litoral Sul. Já você vai saber tudo sobre esse assunto. Eu volto já.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, até às 19 horas, com muita informação para você. E agora nós vamos falar com a nossa repórter Brenda Santos, ela que vai trazer as informações sobre o clima e o tempo, a previsão do tempo para a nossa cidade e também para a nossa região. Muito boa tarde, Brenda. Quais são as informações que você tem para a gente hoje? Boa tarde, Joab. Boa tarde a você que nos acompanha de casa. Vamos saber a previsão do tempo? Como foi falado ontem, a previsão para hoje, quarta-feira, dia 28, era de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. No início da tarde, tivemos algumas pancadas de chuva ali por volta de 12h30, 1h, e o clima para amanhã no sul da Bahia será semelhante ao de hoje. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva que se intensificam durante a tarde e durante a noite. Itabuna e Ilhéus terão um clima parecido no dia de amanhã. Pela manhã teremos um dia chuvoso com a abertura do sol, só que com muitas nuvens durante a tarde e a noite. Mesma previsão se repete para Porto Seguro. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, chegará uma frente fria no país nesta quarta-feira, dia 28, e a região mais afetada será o sul do país, podendo ter até a primeira neve do ano. A região norte também será afetada pela frente fria, ocorrendo ali um fenômeno chamado de friagem. Porém, a parte mais afetada será o sul do país, que com o declínio da temperatura poderá chegar perto dos 0 graus. É com você, Joab. Muito bem, então está aí, né, o clima e o tempo, a previsão do tempo para amanhã aqui na nossa cidade e também na nossa região, trazido pela nossa repórter Brenda Santos. Muito obrigado, Brenda, por essas informações. Mais uma vez, lembrando, dentro de alguns instantes estaremos recebendo aqui a diretora do CESOL, né,
a diretora do CESOL, que é o Centro de Economia Solidária aqui no nosso município e também na região. Ela estará falando conosco, né, para quem ainda não conhece, o que de fato é o CESOL, onde o CESOL atua, sobre a nova loja que foi inaugurada semana passada, inclusive com presença do secretário da CETRE aqui no município. Enfim, muitas informações para vocês que nos acompanham, tá bom? Já já vamos falar sobre esse assunto, não saia daí. Mas vamos então à informação de que o Ministério Público do Trabalho processou aí a BYD, uma empresa montadora de carros elétricos, por trabalho escravo e tráfico de pessoas na Bahia. É muito grave isso aí, hein? O Ministério Público do Trabalho está processando, né, a BYD por trabalho escravo e também, como já falamos, o tráfico de pessoas devido a investigações feitas na fábrica localizada aqui na Bahia, em Camaçari. Além da empresa, a ação pública tem como alvo também as empreiteiras China Xinjiang e também a Tecmonta Equipamentos, que é a antiga Tong. Elas são acusadas de submeter cerca de 220 trabalhadores chineses a condições análogas à escravidão e de desenvolvimento e de envolvimento, melhor dizendo, em tráfico internacional de pessoas. As empresas prestavam serviços exclusivos para a construção da fábrica da BYD em Camaçari, aqui logicamente na Bahia, o Ministério Público ele processa a BYD em outras empresas também, né? Além de outras empresas, como já disse aqui. A ação foi protocolada na 5ª Vara do Trabalho do município de Camaçari, após as empresas se recusarem a firmar termo de ajuste de conduta. O Ministério Público do Trabalho pede a condenação das réis ao pagamento de cerca de 257 milhões por danos morais coletivos, além de indenização individuais que incluem 21 vezes o salário contratual e um salário por dia de trabalho em condições análogas à escravidão. Né? Você está vendo as imagens da empresa, mas nós temos também outras imagens. Passa aí, por favor, produção, aquelas outras imagens dos trabalhadores lá, né? Nós temos essas outras imagens aí também, além da imagem, logicamente, da empresa que está sendo processada. Olha aí, você acompanha essas imagens aí. Então, cerca de 220 trabalhadores chineses que estavam trabalhando em condições análogas à escravidão. Né? Também requer aí o Ministério Público a quitação das verbas rescisórias e o cumprimento das normas brasileiras de proteção ao trabalho. E o fim, logicamente, das práticas de tráfico de pessoas e trabalho escravo. Em caso de descumprimento, isso é muito importante, o órgão solicita multa de 50 mil por item violado. E multiplica pelo número de trabalhadores afetados, ou seja, a cada trabalhador afetado, este número é multiplicado. Segundo a investigação, todos os 220 operários chineses, né, logicamente, entraram no Brasil com vistos de trabalho para atividades especializadas, ou seja, eles já vinham de lá com esse know-how, sabendo, né? Por isso a informação de que não foram contratados brasileiros. Eles trouxeram os chineses de lá, porque esses chineses já tinham know-how de, logicamente, como fazer, já sabem como fazer, de como operar por aqui. Porém, quando chegaram aqui, né, estavam trabalhando de forma indevida. Talvez isso aconteça muito por lá, mas eles estavam trabalhando de forma indevida para as leis brasileiras e para o que, de forma geral, nós entendemos que é algo de dignidade. É o mínimo de dignidade que o trabalhador precisa, seja aqui ou seja na China. Ninguém pode trabalhar de forma exaustiva demais, né, que ultrapasse aí a possibilidade, né, de produção. Então, quando uma empresa, que é uma grande empresa como essa, pratica algo nesse sentido, né, nós precisamos de fato estar punindo
como o Ministério Público do Trabalho, de fato, já está punindo aí as empresas responsáveis. E mais do que nunca, nós sabemos que uma empresa como essa aqui no nosso país, principalmente, né, falando aqui da nossa Bahia, é muito bom, é muito boa a instalação dela aqui, porque gerará mais empregos, logicamente, daqui a alguns anos. Porém, venham para cá obedecendo às regras. Não adianta, eu vou gerar emprego, mas vou bagunçar. Não, aqui no Brasil nós temos leis, nós temos justiça e o Ministério Público do Trabalho está fazendo cumprir, né, essas leis quando pega no pé, entre aspas, aí, logicamente, dessas empresas. Né? A ação do Ministério Público aponta que o conjunto das condições de moradia, trabalho e contrato revela um quadro sistemático de trabalho forçado, como eu disse agora há pouco. Ninguém aguenta trabalhar demais, né? Acima das horas normais de trabalho, né? Violando aí, logicamente, as normas internacionais e nacionais de direitos humanos e legislação trabalhista. É como eu falei, não adianta vir para cá, iremos abrir X vagas de emprego, sendo que a empresa ela não consegue obedecer às normas do país. Primeiro tem que obedecer às normas do país. Obedecer às normas humanitárias, que está para além das normas do país, são normas internacionais, né, de dignidade à humanidade aqui a quem nós estamos falando nesse momento. Nós sabemos que parte dessa questão, por exemplo, hoje a China ela consegue produzir muito, né, e de forma barata. Mas por que isso? Logicamente está por trás esse trabalho escravo. São pessoas que estão trabalhando aí muitas horas de forma exaustiva, em situações até indignas, né, em situações até subhumanas, essa é a palavra, né, subhumanas, e que acabam aí, não adianta ter produção e pessoas morrendo, pessoas trabalhando de forma indigna, trabalhando de forma subhumana, e isso, com certeza, eu tenho certeza que aqui no Brasil, né, as autoridades competentes não deixarão acontecer. Não deixarão de forma nenhuma acontecer, tá bom? Muito bem, falamos aí então lá da região metropolitana de Salvador. Vamos agora ao extremo sul, com a informação da área política. Lá na cidade de Eunápolis, a Justiça Federal garante a permanência, então, aí do prefeito Robério Oliveira no cargo. Né? O desembargador federal, o Ney Belo, você vê imagens aí agora do prefeito Robério Oliveira, né? O desembargador, que é corregedor regional de Justiça Federal da primeira região, concedeu uma liminar favorável ao prefeito de Eunápolis, o Robério Oliveira, ele que é do PSD, garantindo sua permanência no cargo e afastando, por hora, qualquer possibilidade de suspensão do seu cargo. A decisão foi proferida no dia de ontem e suspende os efeitos de uma sentença anterior que havia restabelecido a sanção de suspensão dos direitos políticos do gestor, relacionada a um processo de execução que foi originado no ano de 2007. Já tem mais de 10 anos esse processo aí, já se aproximando ao 20º ano, né? São 18 anos de quando se iniciou esse processo. A defesa do prefeito foi conduzida pelo renomado advogado Bruno Adri, muito conhecido inclusive no meio político também, né? E no despacho, o desembargador Ney Belo afirmou o seguinte, abre aspas: defiro a liminar requerida para suspender os efeitos da decisão que, em flagrante, descumpre ao quanto determinado no acórdão, né? Restaurou os efeitos da sanção e também da suspensão dos direitos políticos do político, logicamente, são direitos políticos, né? Logicamente, do político prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira. Com a liminar, o Robério segue normalmente no comando da prefeitura de Eunápolis, né? Encerrando, pelo menos por enquanto, a discussão sobre um possível afastamento decorrente de cumprimento de sentença anterior, né? Essa é uma informação importante que mexe, logicamente, com o cenário político do extremo sul baiano. A decisão
tem efeito imediato e reforça a segurança jurídica em torno da gestão municipal, que enfrentava de qualquer forma, né, antes dessa decisão, uma instabilidade, porque não sabia, será que o Robério vai continuar, será que o Robério não continuará, enfim, mas agora já saiu essa resposta no dia de ontem, através desta liminar concedida pelo desembargador Ney Belo, da primeira região federal, tá bom? Da Justiça Federal. Então está aí, o Robério permanece no cargo, pelo menos por enquanto. Ele que estava aí, vamos dizer, na berlinda, né? Agora vai ter um pouquinho mais essa segurança de poder sentar de fato na cadeira e gerir a cidade, porque nós partimos do pressuposto que ele precisa gerir o município, né? Quando a cidade está em uma situação como essa, as ações não conseguem andar, porque o prefeito está preocupado se ele vai continuar ou se ele não vai continuar, quem vai sentar na cadeira, né, nos bastidores políticos, e muitas coisas, muitas áreas do município acabam não sendo geridas da forma como deve ser, né? Então, eu espero que agora, com essa decisão, com essa certeza que ele continua no cargo, que o prefeito Robério, de fato, sente e agora passe a gerir de forma eficiente, né? E da forma como a população de Eunápolis de fato merece, que é com muita competência. E eu espero que isso aconteça lá na cidade de Ilhéus, de Ilhéus não, de Eunápolis, né? O apresentador hoje, eu não sei o que aconteceu, viu produção? Viu, Cássio? Eu não sei o que aconteceu, rapaz. Hoje... mas enfim, né? É a cidade de Eunápolis, onde o prefeito Robério continuará aí à frente da prefeitura após essa decisão pela primeira região da Justiça Federal. Muito bem, vamos a mais uma informação aqui, e desta vez uma informação diretamente de Brasília. O Senado Federal aprovou a PEC que inclui a Guarda Municipal na segurança pública. É uma boa notícia. Volta e meia nós estamos aqui sempre parabenizando o trabalho da Guarda Municipal no nosso município de Itabuna, e logicamente que isso se perpetua por outros municípios também, né? O plenário do Senado decidiu no dia de ontem, em primeiro e segundo turnos, a votação da proposta que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos de segurança pública previsto na Constituição. No primeiro turno, o texto recebeu o voto unânime de 65 senadores. Já no segundo turno, foram 57 votos. Essa proposta de emenda à Constituição, a PEC 37 de 2022, de autoria do senador veneziano Vital Rego, do MDB da Paraíba, será encaminhada agora à Câmara para análise, né? Ainda tem esse processo aí, chegará até a Câmara. Atualmente, pelo texto constitucional, são considerados como de segurança pública os seguintes órgãos: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, a Polícia Ferroviária Federal, além de policiais civis, polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, além de polícias penais a nível federal, estadual e distrital. Esses são os considerados como agentes de segurança pública aqui no Brasil até então. Mas, de acordo com a PEC, os municípios poderão constituir guardas ou policiais municipais com atribuições de proteção de seus bens, serviços e instalações, além do policiamento ostensivo, local e comunitário, que é muito bom para a segurança dos municípios, né? Essa é uma informação que, logicamente, vai mexer muito com muitos municípios, até porque nós estamos falando de um assunto que é muito importante, que é a segurança pública da nossa cidade e de todo o Brasil, já que nós estamos falando de uma PEC a nível nacional. O Senado aprovou no dia de ontem, o plenário do Senado aprovou. Logicamente, ela já vinha com força de aprovação das comissões do Senado, já que ela nasceu no Senado através de um senador, o Vital Rego, lá em 2022, e agora este ano, em 2025, foi aprovada
no dia de ontem, pelo plenário do Senado. A partir de agora, ela irá para análise da Câmara dos Deputados, porque é dessa forma que funciona, né? Nosso sistema é bicameral. O nosso Congresso Legislativo funciona dessa forma. Quando a lei ela nasce na Câmara dos Deputados, ela precisa passar pela revisão do Senado Federal. Quando a lei ela nasce no Senado Federal, ela precisa passar pela Câmara, pelo aval da Câmara dos Deputados, para assim ser considerada aprovada, né, encaminhada para a sanção do presidente da República, que inclusive pode vetar. Ainda tem esse detalhe. Aí se o presidente veta, ele retorna para a Câmara, para então a Câmara votar, né, se continuará com veto ou se não. Enfim, são diversas situações aí que uma lei tem para chegar até para ser considerada aprovada. Mas falando especificamente desta lei, nós dissemos o seguinte, nós podemos pontuar o seguinte, é uma lei muito importante e eu acredito que vai somar mais ainda, porque nós temos visto aí na prática que a Guarda Municipal tem um papel importantíssimo. A exemplo aqui da nossa cidade de Itabuna. Nós temos grupamentos aqui na cidade de Itabuna, como o GOPA, que é a de proteção ambiental, o grupamento ostensivo de proteção ambiental. Nós temos o ROMU, né, que trabalha aqui também de forma ostensiva, ajudando, né, na diminuição dos crimes contra a criminalidade, logicamente. Nós temos aqui a Patrulha Guardiã Maria da Penha também, da Guarda, que ajuda a resguardar as mulheres que sofrem, que têm os seus direitos violados. Enfim, a Guarda Municipal faz um trabalho muito bom, um trabalho que precisa ser, de fato, reconhecido. E essa lei, eu tenho certeza que ajudará, logicamente, não só o município de Itabuna, que já tem estabelecido aqui, mas os demais municípios que ainda não têm a guarda estabelecida, mas que poderá ter, né? E trabalharão em conjunto com as outras forças policiais, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Enfim, vejo que é um projeto muito importante nesse sentido, porque nós de fato precisamos de mais homens, de mais forças para combater a questão do trabalho, da violência em todo o nosso país. Muito bem, são 17 horas e 59 minutos. Eu vou para um rápido break e retorno daqui a pouco na nossa sala de entrevistas com a Brenda Aragão. Ela que é aí a coordenadora geral. Bárbara, desculpa. É a Bárbara, né, produção? A Bárbara Aragão, ela que é a coordenadora geral do CESOL aqui da nossa região, estará falando um pouco mais sobre as ações deste importante centro de economia solidária. Não saia daí, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura.
Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Até às 19 horas nós estaremos trazendo muita informação para você. Eu já estou aqui com a Bárbara Aragão, ela que é a coordenadora regional do CESOL. Já já você vai saber o que de fato é o CESOL. Muita gente eu acho que tem essa dúvida, né? Nós tivemos na semana passada a inauguração aqui ali na Praça Camacan, da loja do CESOL, né? E nós vamos falar da importância deste centro aqui no nosso município, e não só no nosso município, mas também para toda a região de cobertura. Eu sei que a Bárbara, ela é a gestora desta região do Litoral Sul, e ela vai falar um pouquinho quais são os municípios, vai falar o que de fato é o CESOL, né? Então você que ainda não conhece
o que de fato é a economia solidária, vai poder aprender um pouco aqui mais. Na verdade, todos nós, né? Eu tenho certeza que será um bate-papo muito esclarecedor. Mas antes, vamos falar um pouco aí sobre a informação lá na cidade de Eunápolis, porque a Força Nacional, né, a Força Penal Nacional, ela foi acionada para atuar nos presídios, no presídio, melhor dizendo, é um presídio apenas da cidade de Eunápolis, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-ministro também do STF, Ricardo Lewandowski, assinou uma portaria que autoriza o emprego da Força Penal Nacional. Isso no conjunto lá da cidade de Eunápolis. De acordo com o documento publicado no edital, né, na edição, melhor dizendo, do Diário Oficial da União, deste dia de hoje, dia 28, a Força de Segurança dará um apoio na gestão prisional, também no treinamento e na capacitação por pelo menos 30 dias. Então, é uma informação muito importante porque nós estamos falando de um presídio que recentemente, né, tivemos aí algumas questões envolvendo fugas de presos naquela região, enfim, e agora a resposta aí do Ministério da Justiça autorizando então que a Força Penal Nacional venha até a cidade de Eunápolis para poder estar capacitando e também fazendo o seu trabalho, né? O seu trabalho de segurança por ali. Ainda conforme a publicação, a operação contará com apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e também de segurança pública da Bahia, que é vinculada aí à Secretaria, né, de Administração Penitenciária, SEAP. Já a FPN foi criada em novembro de 2023 pelo então ministro o Flávio Dino. O objetivo é responder de forma eficaz a crises no sistema prisional e promover aí a cooperação entre diferentes esferas de governo, né? Logicamente, além de agências para qualificação de condições dos carcerados, desencarcerados. Então, nós estamos falando de um assunto muito importante, porque nós estamos falando também da ressocialização dessas pessoas que estão lá encarceradas. Elas precisam, logicamente, ter uma atividade, né, para que quando elas retornem à liberdade, possam conviver de forma harmoniosa com toda a sociedade. E agora a Polícia Penal, essa informação, Polícia Penal Nacional estará aí por um período de 30 dias trabalhando neste intuito que aqui foi anunciado, baseado, logicamente, nesta publicação no Diário Oficial do dia de hoje. Muito bem, vamos então conversar com a Bárbara Aragão, ela está aqui do meu lado. Aqui é um saldo com uma boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar um pouco do CESOL, não é isso? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, para a gente estar aqui para estar falando um pouquinho, né, da atividade do CESOL, o que é o CESOL, que as pessoas realmente, como você falou, todo mundo pergunta, né? Pergunta o que é o CESOL. Quem já conhece já sabe, quem a gente já tem assistência, né, que a gente já dá assistência já sabe, mas a população em geral sempre fica com essa dúvida, né? O que é realmente o CESOL? Muitos nos confundem com o SEBRAE também, né? É mesmo. É. O CESOL, para início da conversa, vamos dizer assim, ele está subordinado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda do governo da Bahia, não é isso? Isso. Mas, de fato, explica aí para o nosso telespectador o que de fato é o CESOL e qual a sua atuação em toda a Bahia, logicamente. O CESOL é o Centro Público de Economia Solidária. Nós somos divididos por território, né? Hoje, em funcionamento, em atividade, temos 17 centros públicos. E cada CESOL tem a sua característica. O nosso mesmo é o CESOL Litoral Sul. A gente abrange todos os 26 municípios do Litoral Sul. Aí a gente tem o Salvador Metropolitano, o CESOL Metropolitano, tem o CESOL de Juazeiro, do Sertão de São Francisco. E aí... Extremo Sul também? Temos aqui, né? O do Costa do Descobrimento. Então, para cada região, né, a gente tem um centro público. A meta é abrir 24 centros públicos na Bahia. Hoje a gente está com 17 já em funcionamento. Ok, então a meta é chegar ao número de 24 centros públicos, né? Isso. Vamos falar um pouco
atuação e da importância dessa atuação do CESOL. Como é que vocês atuam nessas regiões já citadas aqui? O CESOL Litoral Sul ele já está em funcionamento desde 2013, né? Hoje a gente abriu uma loja, né? Sim. Dia 21, tem uma semana hoje, né? Exatamente, inclusive com a presença do secretário, né, da pasta. A gente estamos ali na Praça Camacan e hoje a gente atende ali 196 empreendimentos da economia solidária. O que são isso? São grupos familiares, são associações cooperativas, grupos informais, né, que a gente atende. Aí, às vezes, a gente tem associações que produzem polpa, produzem mel, mel de cacau, mel de abelha, licor, Sim. Mas não tem um ponto para comercializar, às vezes não tem a embalagem correta, né, para fazer a comercialização dos seus produtos. Precisa também de criar uma identidade visual nesses produtos e o CESOL entra nessa parte, né, na qualificação desses produtos. A gente conhece o produto e a gente qualifica, vê qual é a melhor embalagem para aquele produto. Se for um doce, uma geleia, a gente tem uma nutricionista também que faz a tabela nutricional, das oficinas de boas práticas na manipulação dos alimentos para ter os cuidados nessa manipulação. Então a gente entra nessa parte, na qualificação do produto. Aí quando o produto já está qualificado, todo certinho, com a embalagem, com a identidade visual, rótulo, aí a gente abre mercado. Sim. E a nossa loja agora é mais um ponto para comercialização, né, para dar visibilidade a esses produtos da economia solidária. E a gente tem uma diversidade muito grande de produtos. Desde doces, geleias, como eu falei, temos licores, temos artesanatos, confecções, mel de abelha, alguma cachaça. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Eu vi chocolate por lá também, né? Temos chocolate também. O nosso carro-chefe o chocolate. A gente tem uma passei fábrica... por fora e diga-se de passagem, está muito bonita. Uma fachada bonita, né? Algo bem atraente, de fato, para a população. E eu acredito que é exatamente esse o nosso papel hoje, de mostrar para a população qual a importância do CESOL, né? Isso. Porque nós estamos vendo aqui através do seu relato, através desse trabalho da economia solidária, nós estamos dando oportunidade, principalmente para aquelas pessoas que não teriam essa oportunidade, talvez, de ter o seu produto ali rotulado de uma forma, né, bonita, e até mesmo exposto através de uma loja bem arrumada no centro da cidade, diga-se de passagem, né? Mas vamos falar um pouco também, hoje, atualmente, lá na loja do CESOL, quem é que pode, de fato, vamos dizer assim, expor os seus produtos? Qualquer produtor rural, produtor dessa linha, ou existe antes uma triagem para que a pessoa chegue lá e exponha? A gente precisa conhecer o produto, né? Sim. A gente pode ir lá no CESOL com a equipe vai conhecer, vai falar mais ou menos como é que as atividades do CESOL e vai ver o produto. Dependendo da qualidade do produto, o que precisa ser qualificado, sim, aí a gente coloca na loja. A gente faz toda a qualificação, faz o estudo de viabilidade também, porque muita dificuldade que a gente observa nos nossos empreendimentos é isso, é a precificação, né? Produz, mas não sabe como precificar. sim. Aí a gente faz o estudo de viabilidade, que é todo o levantamento de todos os custos, todo o material que é usado para esse produto, e a gente precifica esse produto dele. E aí a gente qualifica, como eu falei, embalagem, rótulo, a manipulação também é uma parte importante, porque determina o tempo de prateleira, né? Porque o produto precisa ter uma validade, então a gente tem todo esse cuidado da manipulação. E depois que a gente faz tudo isso, é que aí que a gente consegue colocar na loja e nos mercados convencional também. Então hoje, se tiver um grupo, a gente não consegue entender individualmente, né? Se fosse eu uma produtora e chegasse lá no CESOL hoje para eu fizesse um crochê, uma bolsa de crochê, Perfeito. fosse lá para ser atendida pelo CESOL, eu não consigo. Essa é uma informação importante, inclusive. Entendeu? Então, o CESOL, ela atende os grupos, né? As associações de produtores, seria nesse sentido, né? Isso, porque não precisa ser um grupo formal, né? Registrado, com CNPJ. Sim. Não necessariamente. Às vezes a gente tem um exemplo que a gente tem um grupo familiar, né? É o pai, a mãe e os 2 filhos.
e eles produzem cacau, produzem mel e agora chocolate também. E a gente atende eles como um grupo familiar. Não só ele, eu acho que tem uns 2 grupos, Sim. né? Esse que a gente tem. E eles não são registrados, não tem CNPJ, mas a gente consegue fazer o atendimento. A gente não consegue fazer o atendimento individualmente. Então, se você chegar lá no CESOL hoje e falar assim, olha, eu e minha família, a gente produz, minha mãe faz balinhas de cupuaçu, balinhas de genipapo, a gente produz um nego bom, que é o doce de banana, né? Sim. A gente produz licores, e a gente queria ver como é que a gente consegue qualificar melhor o nosso produto. O CESOL consegue, a equipe técnica recebe essas pessoas, esse grupo, apresenta, né, o CESOL, e a gente consegue marcar uma visita técnica em loco, lá onde é fabricado, porque aqui a gente precisa conhecer toda a linha de produção. Sim. E aí a gente vai fazer todo o estudo, vai fazer o estudo de viabilidade econômica, ver quais são as embalagens que estão sendo utilizadas, se precisa qualificar ou não. Outro detalhe, a gente consegue organizar grupos de compra coletiva, né, que às vezes usam... Ótimo, é importante, né? Isso, porque a gente... Barateamento da... Exatamente, reduzir o custo. Uhum. Aí hoje a gente já tem grupos de compra coletivas de sacola, grupo de compra coletiva de embalagens, e a gente está organizando agora, já chegou a época do São João, né, as garrafas para os licores, para a gente também fazer essa comercialização. Uhum. E tudo isso a gente consegue organizar, né? E o chocolate, que é o nosso carro-chefe, a gente tem uma fábrica escola, é a primeira fábrica escola da economia solidária do Brasil, né? Olha que legal. É uma fábrica aberta para os nossos empreendimentos que produzem chocolate. Ela não cobra para fazer a produção. O empreendimento entra com as amêndoas de cacau, amêndoa de cacau qualificado, né? O cacau tem que ser o cacau de qualidade para produzir o chocolate. E a fábrica entrega na embalagem primária. É a embalagem toda seladinha, bonitinha, para esses empreendimentos. E os empreendimentos comercializam. Aí a gente tem os pontos de comercialização, que é as 2 lojas, né? A loja no centro da cidade e uma loja também, o stand nosso no shopping Jequitibá. Vocês têm um stand no shopping também, isso. Além da loja cá a informação é importante. Isso. Além da loja na Praça Camaquã, o CESOL também dispõe de um stand no shopping aqui da cidade. Então, como você havia falado, Brenda, desculpa, Bárbara, né? É porque nós temos a nossa repórter aqui, Brenda, e a gente acaba... Desculpe. Bárbara Aragão, ela que é a coordenadora do CESOL aqui no Litoral Sul. Então, Bárbara, como havíamos falado aqui, essa fábrica ela entrega até esse produtor, né, de forma gratuita, já com a embalagem primária. Então aquele produtor, e ainda vocês ajudam na embalagem, como você falou. No centro público, o CESOL entra, né, a fábrica entrega na embalagem primária, aí o centro público cria a logomarca, a identidade visual para esse empreendimento, a embalagem secundária, que é aquelas caixinhas. Se vocês forem visitar a nossa loja, vocês vão ver. Existem diversos modelos de caixinha. Aí o centro público coloca dentro, cria aquela caixinha, aquela logomarca toda dos empreendimentos e põe que você pode comercializar em qualquer lugar. Qualquer mercado, gôndola, pode ser comercializado. Legal. Vocês também dão esse apoio, vamos dizer assim, jurídico, no sentido... Por exemplo, nós estamos falando de marca, né? Nós estamos falando de logomarca, e existe, logicamente, esse registro da marca, né? Salvo engano, aqui no Brasil é feito pelo INPI, isso, né? Que é o Instituto Nacional de Patentes, de Marcas e Patentes, não é isso? Vocês também fazem essa interlocução para ajudar? Estamos finalizando, a gente tem a gente tem os produtores de farinha, a gente está finalizando. De Buerarema, essas farinhas? Não é de Buerarema, mas é da região, é boa da região também. É de Ilhéus, indígena, uma farinha indígena. A gente está finalizando já o processo de registro da marca já dessa farinha, né? A farinha indígena já está no processo de finalização. A gente também dá esse apoio jurídico nessa parte de registro de marca. E também, às vezes, a gente está finalizando agora também. A gente tem um grupo de mulheres que produzem produtos naturais, óleos, essenciais. E a gente também está auxiliando elas a organizar a associação. A gente consegue. É que às vezes as pessoas têm um grupo, querem se formalizar, mas não sabem, né? Não tem o apoio jurídico. O CESOL também entra com esse apoio jurídico para, se quiser, se formalizar, né?
para ajudar Perfeito. na comercialização também. Perfeito. Você falou aí que o Litoral Sul, o Sesol Litoral Sul, ele hoje abrange cerca de mais de 20 cidades. Isso, são 26. São 26 cidades, tanto Itabuna, Ilhéus, Guararema, Una, Canavieiras, São José da Vitória, sim, Floresta Azul, Arataca, até aquela região. Camaquã, Quer dizer, o limite é Camaquã descendo aí, né? Para o extremo sul. Mascote. Mascote. De Mascote para cá é de competência do Sesol Litoral Aí Sul. o nosso outro limite é o Baitaba. Certo. Então E tá o bem outro compreendido. limite, embaixo, Canavieiras. Ok, então tá bem delineado aí. Você que é produtor, né? Seja de cacau, seja de mel, enfim, de qualquer especiaria da nossa terra, nós temos o Sesol. Vocês podem se organizar, né? Enquanto associação, como a Bárbara bem colocou aqui, não precisa ser uma associação com o CNPJ. Logicamente, se tiver, melhor ainda, né? Se não tiver, ou se quiserem também, o Sesol acaba trazendo e dando a possibilidade dessa formalização, mas o fato é, vocês podem procurar, existe este apoio por parte deste centro, que é muito importante, né? Falando aqui um pouco sobre isso, nós vemos a importância para o fomento, né, da nossa economia, né? Daí o nome economia solidária, né? Porque de fato você acaba potencializando essa economia. E aqui eu gostaria de abrir o espaço para você, Bárbara, para convidar a nossa população, né, as pessoas que nos assistem neste momento pela TVC, a TV Cabo, e também, logicamente, você que nos assiste pelo YouTube, enfim, a estarem indo, né, consumir esse produto, né, ou também você pode fazer aqui a chamada para aquelas pessoas que queiram fazer parte também do Sesol. Gente, o centro público está aberto, tá, a todo o público. Funcionamos ali na Praça Camaquã, de segunda a sexta. O escritório está aberto de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A nossa loja funciona de segunda a sábado. Ela está aberta sábado até às 13 horas e durante a semana até às 18 horas. Vocês podem também estar acompanhando. Durante a loja, vocês vão ter uma gama grande de produtos. Quem tem alérgico ou diabéticos, a gente tem produtos sem zero lactose, chocolates zero lactose, chocolate sem açúcar, confecções, artesanato, bijuterias também a gente recebeu já agora. Temos licores excelentes. Quem gosta de uma... Tá chegando o período do São João aí também, né? O pessoal vai começar a comprar mais licor. Temos também. E a gente tem cerveja, temos cervejas de umbu, cerveja de licuri. Temos produtos, esqueci de falar, a gente tem produtos de outros territórios também. A cerveja que eu estou citando aqui agora não é daqui. Ótimo. É do sertão de São Francisco. Então, se vocês quiserem conhecer produtos, a gente tem umas balinhas de licuri. Legal. Também. Então, existe a possibilidade, nós podemos chamar assim, de um intercâmbio de... Existe. De produtos. Isso, então, quem produz aqui no Sul, você pode encaminhar para Salvador, para a região norte. Exato. A gente tem legal. um intercâmbio muito grande entre as lojas do... Nem todos os centros públicos possuem loja. Mas os que possuem loja, a gente consegue fazer esse intercâmbio, né? De produtos. A gente traz produtos de outro território também e a gente expõe em outros territórios. Os nossos chocolates mesmo, vocês conseguem encontrar em Salvador, no Shopping Salvador. A gente tem lojas ali do Sesol, aí eles ficam expostos lá também. Muito e bem. outros produtos também, não só os chocolates, né? Sim. Também a gente consegue fazer esse intercâmbio. Muito bem. Informações preciosas aí para vocês que são produtores e para vocês também que são consumidores. Eu particularmente fiquei muito curioso, né? Não pude ir lá na inauguração, eu queria ter ido até para poder provar um pouquinho das delícias produzidas por ali, mas se Deus assim nos permitir, estarei indo lá ainda este mês. Vá provar, a gente temos degustações, tá? Degustações da balinha de genipapo. Tem o cupulate, que não é tão famoso como o chocolate. Cupulate? Fala um pouquinho pra gente aí. O cupulate é um chocolate, só que é feito em vez de ser cacau, é feito da amêndoa do cupuaçu, que é um primo do cacau. Ele a gente vende as barrinhas também, dos potinhos, do cupulate. Então a gente tem alguns produtos diferenciados, né, que não são encontrados tão facilmente. Mas vale a pena vocês visitarem a nossa loja para conhecer esses produtos. Muito bem, muito obrigado, viu, Bárbara, por a sua disponibilidade de
trazer esse esclarecimento para a população. Eu tenho certeza que foi uma conversa que trouxe esclarecimento, né? Trouxe uma informação que muitas vezes não é difundida aí na nossa cidade, mas que precisa sim, cada vez mais estar chegando até as pessoas para, de fato, esse fortalecimento dessa rede que nós precisamos fazer, né? O fortalecimento importante demais. Então você que é daqui de Itabuna, ao invés de ir lá comprar chocolate da Suíça, chocolate não sei de onde, compre daqui, compre da nossa terra, né? Com pessoas daqui, e eu tenho certeza que isso trará grandes benefícios para não só a nossa cidade, mas também para toda a nossa região, para todo o nosso litoral sul, como é denominado aí pelo SESOL. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vamos a um rápido break, já nós voltamos com mais informação para você. Fique tranquilo. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
18 horas e 32 minutos, estamos de volta com o TV News, segunda edição, até às 19 horas com muita informação para você. Nós conversamos agora há pouco com a Bárbara Aragão, a coordenadora regional aqui do CESOL. Muito interessante todo o trabalho do CESOL, parabéns a todos os envolvidos. Mas vamos então ao extremo sul, com muita informação também da área de lá. Nós estamos já com o nosso correspondente, o Ramiruel Lobo, a quem eu desejo uma boa tarde aí. Muito boa tarde, Ramiruel. Quais são as informações que você traz para a gente no dia de hoje? Boa tarde, Joab. Boa tarde a todos que assistem o TV News, segunda edição. Vai desculpando a voz ainda um pouquinho rouca, né? E estamos recuperando um pouco de um resfriado aí. A gente traz algumas notícias aqui importantes, né? Esse final de semana, vindo ali pela estrada ali onde situa a fábrica da Veracel, e vendo a fábrica lá da Veracel, me fez recordar uma notícia importante que saiu no começo desse mês de maio. Eu acho que vale a pena a gente recordar aqui, porque notícia boa é coisa que a gente precisa recordar, né? Ali a cidade ali de Belmonte, né, vai estar recebendo uma fábrica de vidro solar, né? Especificamente lá no distrito de Santa Maria Eterna, que é o distrito onde ocorre o desvio hoje da Veracel, né? Então eu trago essa notícia para que a gente possa recordar algo bom naquela região ali que está sendo sofrida, né, sendo um pouco castigada, né, com os altos índices de chuva e aquela estrada ali bem precária. Então, assim, essa fábrica de vidro ela vai trazer um olhar norteador de engrandecimento para a cidade de Belmonte, principalmente para o distrito de Santa Maria Eterna, porque é a primeira fábrica de vidro solar fora da China, né? Então, é a primeira aqui do Brasil, saindo ali da China e vindo aqui para o nosso estado da Bahia, aqui para o extremo sul, né? Então, isso vai propor um crescimento para a cidade e para o distrito, né? Um reconhecimento a nível mundial, né? Essa areia de sílica, né, que eles falam que é rica em silício, né, é uma matéria-prima extraordinária para a fabricação desses tipos de vidro, que é utilizado na fabricação de placas solares, como também em alguns vidros utilizados na construção civil, né, aqueles vidros que eu posso dizer que são térmicos, né, que tem proteção UV para alguns prédios, alguns arranha-céus, utilizam essa matéria-prima aí na construção dos seus edifícios. Mas, em específico, essa que vem aqui para o sul da Bahia é para a fabricação de vidros para placas solares mesmo, né? Então, assim, vai ser um patamar que vai engrandecer principalmente a região ali de Santa Maria Eterna, que é um distrito rural, né? Um distrito onde as pessoas não têm muita opção de emprego, né? Tem que sair de lá para buscar melhores condições de vida. Então, isso, assim, vendo a reportagem que falava sobre isso, vai gerar ali uma média de uns 600 empregos a 2.800 empregos indiretos e 600 diretos, né? Se eu não tiver enganado, e me corrijam as pessoas que estão nos assistindo aí, vai ser injetado ali para a construção dessa fábrica cerca de 1,8 milhões, né, ou bilhões de reais para a fabricação da fábrica aí. Então, assim, é uma notícia boa, vai colocar Belmonte a nível internacional, né, porque essa matéria-prima é muito requisitada fora do Brasil, e nós temos em abundância. Então, que possam utilizar com sabedoria, e que ao utilizarem também preservem o meio ambiente, porque é uma matéria-prima que vai ajudar também na sustentabilidade, porque é rica numa energia pura e limpa, né? Então, assim, vai transformar o município como um polo estratégico nesse setor de energia renovável, né? Então, essa é uma boa notícia para a nossa região, né? Não é uma notícia nova, mas vale a pena recordar aqui. Além do mais, neste final de semana, né, a gente ficou mais uma vez, vamos dizer assim, atordoados com a notícia, aonde foi deflagrada, né, pessoas ainda em trabalhos análogos à escravidão, né? A Polícia Civil, depois de algumas denúncias, conseguiu libertar do cativeiro algumas pessoas lá na cidade de Guaratinga, que fica aqui ao sul da Bahia,
próximo ali a Itabela, mais ou menos ali próximo a Itabela. Então, essas pessoas, através de denúncia, o que nos faz também entender que nós temos um papel muito importante na sociedade, olharmos situações como tais para estar denunciando, né? Muitas vezes a gente encontra situações semelhantes e nós nos calamos e, com isso, pessoas sofrem, né? Com trabalhos aí análogos à escravidão. Então, as pessoas eram mantidas presas, né, no trabalho rural, principalmente nas colheitas de café ali. Dentre essas pessoas, tinham, se eu não estiver enganado, 3 pessoas que eram indígenas. Só dar uma olhada aqui, da tribo Pataxó Ranranran. Tinham, junto a essas pessoas que estavam fazendo esses trabalhos análogos à escravidão, né? Eles tinham que pagar transporte para se dirigir até o trabalho, tinham que pagar por cestas básicas, eles tinham que pagar por tudo. Era semelhante ao trabalho escravo de antigamente, logo quando houve a abolição, mas que praticamente ainda trabalhavam como escravo. Eles tinham que pagar para trabalhar. E o trabalho desse pessoal estava semelhante. Então aí fica um alerta, né, para que também nós, como sociedade civil, ao nos depararmos com situações iguais a essa, possamos estar denunciando a polícia, né, para que eles possam agir, né, agir em defesa do nosso irmão, do nosso próximo, que às vezes sofre ainda em trabalhos como esse aí, né, análogos à escravidão. Quero comentar aqui, Joab, Importante isso daí, uma né, situação Romulo? inusitada. Eu digo, Sim, essa Joab. informação é uma informação muito importante, essa questão aí de que a polícia, inclusive no início do programa, nós falamos sobre esse assunto, que é da sua região, do extremo sul, né, mais especificamente na cidade de Guaratinga, onde muitas vezes nós imaginamos que o trabalho escravo, ele já foi extinto. E pelo contrário, aqui próximo a gente acontecendo algo nesse sentido. E reafirmar também algo que é importante demais. O silêncio, ele é o nosso maior inimigo nesses casos. Então é preciso quebrar de fato o silêncio e denunciar, porque essas pessoas só foram libertas porque houve aí a denúncia desse caso que estava sendo praticado aí, né? É muito importante frisar essa questão também. Não é isso? Mas enfim, qual a outra informação que você trouxe vai trazendo pra gente aí? Só aproveitando que você fez essa pontuação aí, é interessante entendermos que, principalmente aqui na nossa região, há muitas colheitas de café, né? E esse é um período das colheitas de café. Aqui na nossa região do sul da Bahia, ali na região de Minas Gerais, Conquista. Então, muitas pessoas saem de casa para essas colheitas de café, né? Algumas têm trabalho digno, e a gente sabe que tem muitos produtores de café que dão dignidade aos seus trabalhadores. Mas nem todos são assim. Então, há lugares realmente que exploram demais, utilizam a mão de obra análoga à escravidão, porque o cara trabalha e acaba tendo, às vezes, que pagar, né, para poder ir embora. O cara passa ali, às vezes, 2, 3 meses trabalhando, e aí o patrão dá a comida, o patrão dá a moradia, quando chega ao final do trabalho, cobra tudo aquilo, e às vezes é mais do que ele tinha para receber, né? Então, e quando as pessoas não têm que pagar, tem que ficar lá trabalhando até quitar tudo. Então, é interessante sempre ficarmos de olho, sim, né, para justamente não acontecer situações como essa aí. Qual outra informação você traz pra gente, Rameruel? Então, tá na moda aí, né? Tem repercutido bastante nas mídias sociais a moda do bebê reborn, né? Se eu não me engano, a pronúncia é assim, reborn. E é uma moda assim que deu uma deflagrada bem grande a partir da década de 90, né? As pessoas começaram a querer ter esses bonecos mais realistas, né? Ter essas bonecas que imitam verdadeiramente um bebê, né? Só que ultimamente tem repercutido bastante casos nas mídias de pessoas que tá levando isso ao extremo, aonde a gente não consegue mais identificar se aquela pessoa ela é uma colecionadora, se ela tem uma afinidade para colecionar, para guardar, para ter aquele objeto, vamos dizer assim, porque é um objeto, ou se essa pessoa ela tem algum tipo de distúrbio mental, né? Hoje está difícil dizer e a gente não pode, às vezes, nem mesmo comentar, né? Então, assim, na cidade de Salvador, teve uma recepcionista de uma empresa que não foi dito o nome da recepcionista nem dessa funcionária, ou dessa empresa, né? E da funcionária não foi divulgado os nomes, mas que a funcionária colocou
a empresa na justiça porque não quiseram dar a licença maternidade de 120 dias para ela, porque ela se identificava como uma mãe afetiva do bebê reborn. Então, assim, até que ponto nós estamos chegando, né? Tem pessoas que têm procurado hospitais, tem pessoas que têm procurado benefícios do governo, tudo apresentando o seu bebê por ser mães ou pais afetivos. Então, assim, até que ponto nós chegamos, né? Realmente são colecionadores, se colocam como colecionadores, porque é assim que eles se identificam, colecionadores. Ou pessoas que apresentam algum tipo de distúrbio mental, né? Essa recepcionista alegou que foi ofendida, né, pela recusa da empresa, né? Foi ofendida e os advogados de defesa disseram o seguinte, esse trechinho aqui eu vou ler para vocês. A defesa dela disse que a recusa em reconhecer a maternidade afetiva, somada aos constrangimentos sofridos, caracterizou falta grave, justificando o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho com base na CLT. E colocaram em parênteses, além disso, pede 10 mil por danos morais, pagamento retroativo do salário família, liberação do FGTS e das guias do seguro-desemprego, além da tutela antecipada para efetivar a imediata rescisão. Aí eu vos pergunto, meu querido Joab, a que ponto chegamos com situações como essa? Então, eu acho que isso tem uma divisão entre colecionar e o que nós estamos vendo na realidade de hoje, né? Essa questão, né? A que ponto você fez esse questionamento, que é uma pergunta de fato retórica e que nos faz pensar, você que está nos assistindo, a que ponto nós chegamos? Porque nós estamos falando de profissionais, né? Uma pessoa que trabalhava ali na recepção e nós estamos falando também dos operadores do direito. Pois é. Estamos falando também dos operadores do direito que, logicamente, essa pessoa ela é cliente deles, mas está muito claro aí que se trata de uma situação que não é do mundo real. Não existe um filho real, uma filha real. Ah, mas ela tem um apego emocional com a bebê reborn, enfim, por aí vai. Eu acho que agora nós precisamos até, a nossa Casa de Leis, né, lá em Brasília, vai precisar fazer uma legislação específica para isso aí. Para deixar claro que bebê reborn, mesmo que se crie uma afetividade, ele não pode ser considerado como filho, porque, falando aqui de forma bem clara, eu acredito que isso ultrapassa as questões de sanidade, né? Passa a ser até mesmo uma questão de saúde pública. Porque o número de pessoas que tem notificado essa questão, né, é gente levando o bebê reborn para um atendimento de saúde. É um caso como esse que você colocou aqui. Enfim, é uma questão de saúde pública. As pessoas não estão bem, hein? Não estão bem. Eles estão dando prioridade nas filas porque está com o bebê no colo. Pois é. Especial de hospital. Aqui mesmo na cidade de Camaquã, nós tem um profissional aqui de fotografia, né, que ele até colocou nas redes sociais dele um comunicado avisando, né, que as pessoas que têm um bebê reborn não tinham preferência, né, na lista de clientes dele. Normalmente ele dá preferência a gestantes, a crianças, as menores, a idosos, e pessoas com bebê reborn estavam querendo entrar nessa lista de preferência dele. Então ele teve que postar isso nas redes sociais, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente está vendo creches sendo criadas, não sei se são notícias verdadeiras, mas a gente vê rodando na internet creches sendo criadas e tudo mais, né? Nesse intuito. Então, há uma divisão muito grande em colecionar e o que nós estamos vendo hoje aí. Tem muita fake news também, né? Tem muita gente nas redes sociais aí falando sobre, mas agora tem, recentemente mesmo, viu uma informação numa rede social dizendo, Salvador recebeu a primeira, não sei se você chegou a ver isso aí, a primeira creche de bebê reborn.
E era muito... Uma das informações era fake, né? Então ainda também tem muito fake news, mas vale a pena dizer que não estamos muito longe, não, de chegar para a realidade essa questão aí, né? Não estamos muito longe, não, porque da forma como as coisas têm sido levadas, não é isso, Rameruel? Nós, há poucos dias, há poucos momentos, estaremos vivendo essa questão aí mesmo. As pessoas terão que tomar conta de bonecos. Mas, mais uma vez, gostaria de chamar a atenção das autoridades competentes. O nosso legislativo, né, que é a casa que cria as leis, precisa também estar atento a essa questão no sentido de delimitar, porque daqui a pouco nós teremos que estar aplaudindo aí uma questão de sanidade das pessoas. Né? Logicamente, essa é uma questão. O que eu disse aqui é algo. É uma expressão pessoal, viu, gente? É uma expressão pessoal. Não é isso? Rameruel, como anda o clima e o tempo por aí na sua região? Joab, hoje nós começamos aqui até com um solzinho bom, mas agora no período da tarde, fortes pancadas de chuva. E até agora ainda a gente está pegando uma chuvinha forte aqui, viu? Aqui em São João do Paraíso mesmo, chuva e chuva forte mesmo até agora. Né? Daqui para frente eu estava esperando o pessoal que estava vindo ali realmente do lado de Santa Maria ali, que estava pegando desvio para me dar informações de lá, mas até então não chegaram. Eu não sei bem como é que tá. Mas até ontem a estrada estava sequinha, não tinha tido pancada de chuva, estava bem acessível. Apesar da poeira, mas estava acessível. Inclusive, ontem nós recebemos aqui, né, no nosso estúdio, eu acredito que você acompanhou também, nós recebemos aqui no nosso estúdio o prefeito Izan Botelho. Ele falou bastante aqui sobre a situação da estrada também, desse desvio. Mas eu queria comentar contigo aí, Rameruel, sobre um acidente, né, que aconteceu também aqui envolvendo uma motocicleta. Não é isso? Isso, se eu não me engano, foi no final de semana, né, no domingo. Vocês até comentaram aí no jornal na segunda-feira, né, sobre um acidente que teve de um jovem que perdeu o controle da moto e atropelou um idoso de 68 anos, né? Dois foram hospitalizados. Eu não sei se vocês chegaram a ter alguma informação do estado de saúde de ambos, mas ambos foram hospitalizados, né? E segundo informações aí, o jovem estava praticando o popularmente conhecido como grau, né? Que é você fazer manobras com a sua moto, manobras arriscadas, ficar sobre apenas uma roda, e além de ficar sobre uma roda, fazer manobras em cima da moto, né? Tem isso também. Então, assim, isso nos traz um alerta muito grande a respeito de como ficamos com essa questão, porque já está sendo olhado o grau como um esporte em alguns lugares, né? Não tem nenhuma deliberação, mas alguns lugares já olha como um esporte. Aqui mesmo na cidade, aqui onde eu moro, em São João do Paraíso, todo ano, já se eu não me engano, tem 2 anos consecutivos que eles fazem um evento desse tipo. E aí, eu dou uma opinião minha particular. Se esse pessoal tem um local específico para eles poderem fazer as manobras deles, para eles poderem praticar, para eles poderem exibir as manobras deles com total segurança para quem está assistindo de fora, com total segurança para eles, com todo tipo de orientação, legal. É interessante. Mas o que a maioria dos jovens faz é estar pela rua, e isso não é interessante. A gente sabe que são manobras arriscadas, tanto para a vida deles, como de terceiros. E o exemplo é isso aí. E esse não é um caso isolado, vários outros casos já aconteceram, um caso já que ocorreu com fatalidade de morte, né, de idosos também, né, que já aconteceram em outros lugares. Sim, cabe um alerta muito grande. Tem circulado nas redes sociais, não aqui na Bahia, mas em alguns outros estados, ações da polícia que têm entrado com alguma repreensão a jovens que praticam isso nas ruas, que têm filmado, exposto nas suas redes sociais. A polícia tem ido até a casa desses jovens, tem dado voz de prisão, jovens que acabam ficando com tornozeleira eletrônica por causa de estar na rua praticando o grau. Então, assim, se vão olhar como um esporte, precisa estar num local seguro, tanto para eles como para quem assiste. Rua não é lugar seguro para esse tipo de prática, porque a rua, como vocês veem, o idoso estava na porta da casa dele, capinando na porta da casa, do nada um jovem que era de menor, tem mais isso que ainda é agravante, que era de menor,
perde o controle da moto porque estava só sobre uma roda e atinge esse idoso, né? Pensa bem, uma moto em alta velocidade, mesmo só sobre uma roda, o peso de uma moto dessa num senhor de 68 anos, né? O que isso não pode gerar? Então, assim, cabe aqui o alerta sobre a prática do grau, para que as pessoas tenham cuidado aonde eles praticam o grau. Eu quis comentar sobre isso, até porque também, aqui na minha cidade, muitos jovens se arriscam a fazer a prática do grau na rodovia, na BR-101. Então, finalzinho de tarde, você está circulando por ali pela BR, você está vendo jovens na BR, com circulação de carros de grande porte, fazendo grau. Então, assim, indo de um lado ao outro, fazendo grau, botando a própria vida em risco. E aqui, alguns jovens já tiveram vidas ceifadas aqui na entrada da BR. Alguns, eu não vou poder dizer se foi praticando grau, se não foi, porque eu não tenho essa informação, mas já tivemos vidas ceifadas ali. Então, assim, é um local de risco, de grande circulação de carros grandes, e eles ainda arriscam a vida fazendo grau. Então, se vai se considerar como esporte, deixe para praticá-lo num local seguro, use equipamentos de segurança, né, porque o próprio esporte já traz, assim, posso dizer como esporte, porque assim é considerado por algumas pessoas, já traz um alto risco para quem está pilotando, né? Então, tem que zelar pela sua própria vida e zelar pela vida de terceiros que está em volta. Então, rua não é lugar de praticar o grau. Então, fica aqui esse alerta para que as pessoas possam ter essa consciência aí. Essa é uma informação muito importante. Itabuna não é diferente daí, né? Nós temos principalmente jovens, que ficam aí pelas ruas na prática desse famoso grau. Nós sabemos que existe uma prática esportiva denominada, salvo engano, whirling, né? Whirling. Aí sim a prática esportiva, denominada whirling, onde essa pessoa faz as manobras. Porém, existem os locais corretos para esta prática esportiva. Assim como, por exemplo, o futebol, você tem o estádio para ir, né? O whirling, o local ideal não é pelas ruas da cidade, né? E, lamentavelmente, essa é uma prática que não acontece somente aí, viu, Ramiruel? Mas acontece aqui também e, logicamente, tem ceifado vidas, tem deixado pessoas, até porque nós estamos falando dessa prática, onde o jovem, ele além de deixar a moto em apenas uma roda, ele ainda está geralmente está em uma velocidade considerável. Ou seja, quando há um desequilíbrio, né, ele acaba atingindo quem está pela frente, independente de quem seja, como aconteceu com esse senhor aí, né? Então, mais do que nunca, as autoridades competentes, mais uma vez eu gosto sempre de chamar a atenção para as autoridades competentes, porque são as pessoas que podem de fato fazer, né? Tanto a polícia como também os homens da lei, né? No sentido da criação, do endurecimento de leis e até mesmo da regulamentação dessa prática nos municípios. Salvo engano, há um período atrás aqui em Itabuna, nós tivemos a discussão na Câmara Municipal sobre a prática esportiva do whirling e a delimitação do local onde esses jovens poderiam participar, praticar, né? Até mesmo com festivais, com diversas situações onde eles podem praticar esse esporte, podemos denominar assim. Mas quando se sai dessa normativa, quando se sai dessa ordem, quando eles vão para as ruas, aí de fato passa a ser crime, e crime contra o Código de Trânsito Brasileiro, que não permite que as pessoas trafeguem em cima de uma motocicleta de apenas empinando, por exemplo, né? Logicamente que isso traz muitos transtornos, inclusive traz aí insegurança para a população que está nas ruas das cidades. Mas eu quero agradecer a sua participação aqui, Ramiruel, mais uma vez trazendo informações contundentes, informações precisas para o nosso TV News segunda edição. Muito obrigado, e você retorna não hoje, né, logicamente, mas retorna na nossa próxima edição trazendo mais informações aí do Extremo Sul. Que eu agradeço, Joab. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que estão nos assistindo.
Muito bem, boa noite. Vamos seguindo aqui, agora trazer uma informação não muito agradável. Infelizmente, morreu, né, no dia de ontem, o ex-jogador de futebol, o Maurício Duarte. Ele morreu na tarde desta terça-feira. Você vê imagens aí do Maurício Duarte, ele que é ex-jogador de futebol, né, e nos bons tempos em que o Itabuna brigava, entre aspas, né, no Campeonato Baiano com o time profissional, isso lá na década de 80, viu, Ivan? Na década de 80, o Maurício Duarte foi chamado no Rio de Janeiro para nos brindar com o seu futebol aqui em Itabuna, Bahia, Brasil, no Itabuna Esporte Clube, né? Ele que era um zagueiro respeitado, ele mostrou raça e talento no gramado aqui do nosso estádio Luiz Viana Filho, também em outras áreas aqui na nossa região, né? Ele marcou aquela época do futebol da nossa cidade. Então tá aí a imagem do Maurício Duarte, ele ao lado, inclusive, do nosso colega da comunicação ao centro, é o Cacá Ferreira. Um grande abraço pro Cacá Ferreira, grande comunicador do rádio aqui em nossa cidade. O Maurício, ele morreu em Rondônia, onde foi visitar parentes, né? E o sepultamento aconteceu, provavelmente já aconteceu, porque ele faleceu ontem, né? Os familiares, na verdade, não indicaram onde seria o sepultamento do Maurício Duarte, que nos deixou na tarde de ontem aqui. Muito bem. Então, estamos finalizando, né, o nosso programa de hoje. São 18 horas e 58 minutos. Lembrando que amanhã nós temos mais TVI News, segunda edição. Estaremos trazendo muito mais informações para vocês que estão aqui conosco, ligados na nossa programação. TVI, 20 anos contando a sua história. Não saia daí. Continue na nossa programação.